Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo Moreira, sou gerente geral da Alura para Empresas. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar no evento Connect 2023 da SkyOne. Muito honrado de estar podendo falar com vocês. E uma responsabilidade, né? Falar de talentos depois da Andrea, que falou tão bem sobre gestão de talentos e liderança. E esse é um tema que me comove muito, né? Que me chama muita atenção. Eu sempre acreditei muito no poder transformacional da educação e da tecnologia, e quando você junta esses dois temas, educação e tecnologia, acho que o poder transformador ele é exponencial, principalmente no mundo de hoje, né? Um mundo esse que cada vez mais a gente tem novas tecnologias disruptivas sendo lançadas no mercado com uma velocidade cada vez maior. Isso tem impactado modelos de negócio, né, que têm sido quebrados, transformados. Tem mudado o formato de consumo que as pessoas têm, seja através de serviço, seja através de produto, e tem eliminado algumas fronteiras entre os diferentes segmentos. Então, hoje, a gente vê, por exemplo, empresas de telefonia, de telecomunicações, oferecendo crédito. Empresas de varejo oferecendo serviços de tecnologia na nuvem. E essa aceleração tem trazido para as empresas um desafio de cada vez mais se adaptar, aprender coisas novas e se transformar, né? E, particularmente, eu gosto muito desse conceito de transformação digital, onde, dentre vários possíveis, né, que transformação digital é a mudança na forma como as organizações entregam valor para seus clientes. A gente tem muito essa cabeça de transformação digital é uma missão da área de tecnologia e, na prática, não é bem assim. A tecnologia ela é facilitadora, a tecnologia ela é habilitadora, mas para realmente a gente conseguir ter uma transformação, é importante entender o que eu estou impactando na vida do cliente através de tecnologias digitais. E como é que a gente tem visto o mercado hoje, né? Então, olhando algumas pesquisas da PwC, a própria Alura, a gente fez uma pesquisa esse ano local, né, com muitos dos nossos clientes, e existe ainda muito trabalho a ser feito. As empresas ainda não se enxergam com uma maturidade na transformação digital avançada. Mas também tem um copo meio cheio. As empresas já enxergam que é fundamental investir em produtos novos, em aumentar o investimento em recursos digitais, principalmente no desenvolvimento dos seus talentos. E aqui eu gosto de dar alguns exemplos, né? Exemplo de um setor que já foi amplamente transformado. Quando você pega o lado do gramofone, e parte dessa jornada eu participei. Isso fala um pouco sobre a minha idade, mas não a do gramofone, mas eu tinha coleções de LP, de fita cassete, de CD. E na prática a gente tinha um modelo de escassez e posse, ou seja, se eu queria escutar uma música, eu tinha que comprar aquele álbum e só ficar restrito àquele conjunto de álbum, para um modelo de abundância e uso que, obviamente, as tecnologias digitais permitiram. E hoje eu tenho, pelo valor mensal, provavelmente de um CD, eu tenho acesso a basicamente todas as músicas disponíveis no mundo. E falando um pouco de um segmento que está nesse momento se transformando, né? Que é o segmento automotivo, né? Seja pela questão de modelo de motorização, se é um motor elétrico, a combustão, seja por uma questão do carro autônomo, do carro conectado, ou até pelo modelo de negócio, né? Hoje, um carro, ele é um serviço ou é um produto? Ou ele pode ser qualquer um dos dois, de acordo com o gosto do freguês. Só que a verdade é que o setor automotivo,
ele tem toda a sua cadeia de valor tem sido discutida, desafiada e transformada. Só para vocês terem uma ideia, um carro hoje tem, em média, 100 milhões de linhas de código embarcados. E quando a gente fala de carro autônomo, isso provavelmente vai ser multiplicado por 3. E sobre segurança cibernética? Quando a gente está falando de um carro conectado, esse é um tema super relevante. Foi feito um experimento, já há algum tempo atrás, onde um repórter, dirigindo um carro autônomo conectado, teve o seu carro hackeado por um hacker conhecido, que simulou um sequestro e levou o carro para onde ele gostaria de levar. Então, quais são as habilidades e competências necessárias que um setor como esse precisa passar a ter? Quem são os players hoje que estão se inserindo nesse setor? Hoje existem algumas associações, alguns consórcios, discutindo interoperabilidade, carro conectado. E, claro, as montadoras fazem parte dessas associações e consórcios. Fabricantes de componentes elétricos, de baterias, também fazem. Mas o que mudou? A presença de Big Techs, Apple, Google e outros. Será que o carro no futuro talvez não tão distante, passe a ser um device que rode um sistema operacional? Eu não sou futurista, tá, gente? Mas é o tipo do setor que, sem dúvida, dificilmente vai permanecer o mesmo. E eu acho que a gente pode passar para exemplos também de atividades ou até de profissões, como, por exemplo, a de radiologista. O quanto a inteligência artificial pode contribuir para escalar, para transformar esse serviço mais personalizado, não só desse, mas de outras profissões e serviços com tarefas repetitivas, com padrões conhecidos, por exemplo, de análise de imagem. Isso não quer dizer que a IA vai substituir o radiologista. Mas o radiologista que conhece a IA provavelmente vai se destacar. Da mesma forma, não acredito que a IA vai substituir um professor ou um tutor. E aqui é só um exemplo. Nós da Lura, a gente temos investido bastante em inteligência artificial generativa e criamos um tutor, né, para que ajude os alunos e alunas nas suas dúvidas durante as aulas. Inclusive, quem tiver mais interesse de conhecer mais sobre IA, eu recomendo um podcast chamado Hipsters Fora de Controle. Toda sexta-feira tem um episódio novo falando sobre as novidades de inteligência artificial. E eu confesso para vocês que toda sexta-feira eu fico cada vez mais impactado com a aceleração de coisas como análise de imagem, análise de diferentes línguas, tradução, como isso vai ainda revolucionar diversas profissões. Eu gosto muito da frase do Alex Comer, o fundador da VidMob. Ele esteve no Rio Web Summit, eu assisti a palestra dele, e ele fala exatamente isso, né? As pessoas pensam que a IA vai roubar seus empregos, mas alguém que saiba usar IA melhor do que eles o fará. A gente está falando muito de inteligência artificial, obviamente, porque está no hype, mas acho que um ponto importante é a gente entender como é que tem acontecido essas disrupções tecnológicas na prática. Então, a tecnologia, e cada vez mais rápido, como eu falei anteriormente, fica disponível no mercado. As pessoas experimentam, testam, aprendem a usar. Entendem os casos de uso que poderiam trazer valor para os clientes nas empresas que elas trabalham. E, por final, o governo trabalha na discussão de regulação. Isso serve tanto para cloud, quanto para segurança cibernética, quanto para IA. E olha que interessante, o que está entre tecnologia e as empresas são pessoas. E como tem sido a análise de talentos e a disponibilidade de talentos em tecnologia? A verdade é que existe ainda um gap gigantesco, principalmente no Brasil. Por mais que o ano de 2023 esteja sendo um ano difícil,
onde várias empresas de tecnologia têm feito layoffs, mas a demanda por talentos em tecnologia ainda é substancialmente maior do que a capacidade que o Brasil tem de formar novas pessoas. Isso gera um desafio gigantesco para as empresas. E vem a discussão de como fazer. Como eu, seja uma empresa startup, uma pequena e média, uma incumbente, uma grande empresa, consigo atrair bons talentos em tecnologia para trabalhar comigo? Como eu consigo reter esses talentos? Como eu mantenho eles constantemente atualizados das novidades? É aquele modelo de eu preciso de uma determinada habilidade, de um determinado talento, eu vou lá e compro no mercado. Eu tiro do meu concorrente ou eu tiro de outra empresa. Ele é limitado e está se esgotando, porque existe um teto, né? Você não vai botar a sua lucratividade em risco. Então a formação de talentos, ela passa a ser crucial para o sucesso dos negócios. E o que a gente tem visto muito é a formação desde inclusão de pessoas de grupos subrepresentados ou em situação de vulnerabilidade socioeconômica para dentro desse mercado de talentos em tecnologia. Ou até a aceleração de jovens profissionais que estão iniciando a sua carreira. Como transformá-los cada vez mais produtivos em um tempo mais rápido. A gente fala muito sobre profissional em T, que é aquele profissional que tem uma linha de especialização e alguns conhecimentos onde ele é generalista, ele ou ela são generalistas e se compõem e transformam num bom profissional. A gente já tem escutado falar de profissional em M, onde você tem algumas linhas de especialização e essa linha de habilidades mais generalistas. E aqui a requalificação, ela tem sido uma palavra cada vez mais crucial. Como é que eu trabalho com pessoas já da minha empresa e requalifico com algumas habilidades digitais relevantes? E a frase do Henry Ford, acho que nunca foi tão real. Treinar uma pessoa e perdê-la para o mercado, ou não treinar essa pessoa e vê-la ficar na sua empresa. E quando a gente, voltando ao assunto da requalificação, a gente entende que existem habilidades digitais que são pervasivas. Cada área de negócio precisa conhecer essas habilidades. Não para se transformar em desenvolvedoras, mas para conseguir identificar melhor o impacto que a tecnologia pode trazer para os negócios. Eu gosto muito dessa frase do Paulo Silveira, que é o fundador e CEO da Alura, que ele fala que até pouco tempo atrás a gente tinha apenas carreiras em tecnologia. E hoje a tecnologia está presente em todas as carreiras. Como começar? Quais são os pontos críticos aqui que a gente precisa ter na nossa cabeça para conseguir passar por esses desafios? Acho que o primeiro ponto é a estratégia, né? Se eu sei para onde a empresa está indo, quais são as habilidades e competências que são críticas para que a empresa chegue aonde a gente deseja que ela chegue? Quais são as habilidades que hoje a gente já tem, que vão nos trazer vantagem competitiva? E quais são aquelas que eu preciso formar, que eu preciso criar? Quando eu tenho essa visão do as is e do to be, fica mais fácil discutir um desafio na área de capacitação, que é o retorno sobre o investimento em capacitação. Que aí a gente passa pro ponto seguinte, que é a cultura. Quanto a empresa vê capacitação como um custo, uma despesa, um benefício ou um investimento. O quanto que essa empresa tem a cultura de experimentação, de inovação. E acho que tem um papel que a gente acaba não dando tanta atenção, por mais que o desenvolvimento de talentos, a aquisição de habilidades, a pessoa precisa ser protagonista, a liderança tem um papel importante. Ela pode ajudar ou ela pode atrapalhar. Ela pode ajudar sendo colaborativa,
servindo de exemplo, sendo facilitadora. Lembre-se, o desenvolvimento ele é sempre algo importante, mas nem sempre ele é urgente. E normalmente as coisas urgentes passam na frente daquilo que é importante. Então, nós, como líderes, quanto a gente tem dado atenção para esse ponto? Quanto a gente tem conseguido criar um ambiente propício para que as pessoas se desenvolvam? E aí a gente passa para o quarto ponto, que é entender como as pessoas aprendem. Tem um formato um pouco diferente da pedagogia, né? A andragogia é super relevante as pessoas entenderem por que elas estão construindo aquelas novas habilidades, seja para a sua atividade atual, seja para o seu desenvolvimento profissional. E a gente aprende não só com a teoria, mas é muito importante a gente aplicar na prática e ter a visão do aprendizagem social. A gente tem esse costume de aprender em comunidade. E a gente vai para o último ponto, que é o desenho dessa jornada de aprendizagem. Ela precisa ser coerente, ela precisa ser fluida. Não adianta a gente jogar um monte de conteúdos, palestras que sejam totalmente independentes e desconectadas. Isso não vai ajudar. Essa jornada tem que estar diretamente associada à visão de estratégia. E aqui eu queria compartilhar com vocês um exemplo bastante interessante da Suzano. Suzano é uma empresa, daqui a alguns meses, vai se tornar centenária, de um segmento de papel e celulose bastante tradicional e que eles conseguiram resultados bastante expressivos. Suzano criou uma academia digital que reúne pessoas das áreas de negócio e das áreas de tecnologia. As áreas de negócio definem desafios de negócio, dores de negócio bastante metrificados. Esses desafios passam por uma triagem e é criada uma trilha de aprendizagem nessa academia. O final dessa trilha é gerado um protótipo para resolver aquele problema de negócio. Dos projetos que já foram aprovados e entraram em produção, a maioria deles relacionados ao machine learning, relacionados à ciência de dados, já trouxeram mais de 15 milhões de retorno para a Suzano. Boa parte disso é fruto de otimização de horas de mais de 10 mil horas. Eu gosto muito da frase da Letícia, que ela reparem, ela é líder de logística da Suzano. Onde ela enxerga que traduzir um problema de negócio para um software foi algo único e desafiador. E aí, voltando àquele conceito de transformação digital, eu venho com a transformação de pessoas, que é a mudança na forma como as organizações impulsionam suas pessoas para entregar valor para os seus clientes. A educação transforma pessoas e pessoas transformam negócios. E aqui existe uma pesquisa da Deloitte, em parceria com o Josh Bersin. O Josh é um estudioso na área de RH, na área de treinamento e desenvolvimento, principalmente. E ele trata, eu acho que alguns pontos, e trazem números bastante expressivos de empresas com alto desempenho em educação continuada. Seja em critérios de lucratividade, produtividade, time to market, inovação. São números bastante expressivos e eu acho que corroboram com tudo que a gente vem conversando ao longo do dia. Eu queria convidar vocês para experimentar. Queria fazer uma oferta, uma proposta para que vocês mergulhem nesse desafio de educação e tecnologia. Eu queria dar 2 cenários aqui possíveis. Acho que o primeiro cenário de experimentação da plataforma Alura. Vocês testarem, obviamente tem um desconto associado, mas é para testar. Lá você consegue criar plano de estudo, tem mais quase 2.000 cursos diferentes, de diferentes cenários e possibilidades. E um outro que é um modelo de turmas fechadas, a gente chama de Digital Skills, que a gente está criando 2 turmas de temas de introdução à programação, introdução à ciência de dados. E essas turmas, elas variam de 4 a 5 semanas.
com começo, meio e fim, com um projeto prático no final, aonde as pessoas podem vão ter a oportunidade de assistir aulas ao vivo com instrutores nossos. Então fica aqui o meu convite para que vocês façam essa experimentação e mergulhem nesse mundo de desenvolvimento em tecnologia. Mais uma vez eu queria agradecer muito a atenção de todos e todas vocês. Muito obrigado a SkyOne novamente por esse convite e aproveitem o restante do evento que está incrível. Obrigado.